a sucessão empresarial e como lidar com as emoções nesse trâmite, né, de relacionamentos, de percepções diferentes de vida. Então, o processo de sucessão ele acontece nas empresas e todos nós sabemos que não é fácil, né? Eu já começo essa nossa conversa dizendo que esse processo de conflito ele é extremamente natural. Por que ele é natural? Porque envolvem pessoas com interesses diferentes, com pensamentos e percepções de vida completamente, né, às vezes dicotômicas. 30% das empresas familiares, elas conseguem sair da primeira geração para a segunda. Então, olha o percentual como ele cai, né? E tratando-se das terceiras e quartas gerações, esse percentual cai ainda mais, de 30% ele passa para 12%. Então, como fazer esse processo de sucessão? Né? Trabalhando um pouco a empatia, trabalhando o respeito mútuo, o autoconhecimento entre as pessoas. Né? Eu diria que uma estratégia é convidar um psicólogo, né? Convidar um mentor, um profissional, um facilitador, para que a gente possa fazer essa articulação, para que a gente possa cada vez mais identificando os interesses, os objetivos comuns, né? E a necessidade de cada líder, de cada profissional. Todo esse processo de sucessão, ele afeta, ele impacta a família, ele impacta a gestão e, consequentemente, a empresa. Como seriam esses aspectos da família? Primeira coisa, né? Quando o dono da empresa ele passa a disponibilizar a sucessão, ele começa a perceber que algumas interferências na sua família irá acontecer. Né? Por exemplo, disponibilidade de tempo, ele terá mais. A questão da renda familiar vai sofrer algumas consequências. Não é? As histórias de vida, muitas vezes, elas interferem nesse processo também de sucessão, porque o dono ele foi propulsor, ele enfrentou, ele passou por muitas situações, né? Tanto de alegrias como de tristezas, para poder conseguir fazer com que essa empresa ela se mantivesse até os dias atuais. Nos aspectos, por exemplo, de gestão, eu diria que todos os sucessores, nenhum deles, eles conseguem, digamos, com exatidão e com perfeição, repetir a gestão do CEO, repetir a gestão do cabeça da empresa. Muito difícil, né? Porque cada um de nós temos os nossos estilos, temos as nossas percepções e as concepções diante do negócio, certo? E além de que o ambiente empresarial sente também esse impacto de mudança nessa sucessão, porque a forma como eu faço, a forma como eu conduzo os processos é totalmente diferente da forma como você faz as suas escolhas, os seus direcionamentos. Então é interessante que não só o sucessor sente, né, essa nova estrutura organizacional, o CEO, mas também todas as equipes envolvidas. E é interessante que nós percebamos todos esses aspectos para que a gente consiga, né, chegar a um denominador comum. Eu já diria, tem uma frase que eu gosto bastante, que diz assim, que as pessoas elas não são eternas, mas as empresas elas podem ser. Então a gente precisa entender, né, que trabalhar a sucessão envolve gestão familiar, habilidades do sucessor, o que é que esse sucessor ele tem, como é que a gente pode trabalhar a gestão de talentos desse sucessor, quais são os pontos fortes, os pontos fracos, né? As forças de caráter desse sucessor. Né? É interessante que todo esse processo de sucessão, ele abre espaço também para os velhos, né? Para as pessoas mais antigas, como também para as pessoas que estão se inserindo agora em todo esse processo de liderança, de gestão. E é interessante que cada um precisa saber também qual a sua função e o seu papel na gestão. A partir de hoje, nesse processo de sucessão, o que é que eu preciso fazer para contribuir com a empresa? Né? Cada um de nós contribuamos como? Né? Então, a liderança e a definição também de cada papel a ser desempenhado na empresa, ela é de extrema valia.